Uma sequência de números naturais é construída da seguinte forma. Seu primeiro termo, T1, é escolhido como sendo um número natural qualquer. Se T1 for par, então T2, ou seja, o segundo termo, é T1 sobre 2. E se T1 for ímpar, então T2, que seria o seu próximo termo, vai ser igual a 3T1 mais 1. Os termos seguintes Tn são obtidos de acordo com a mesma regra. Por exemplo, se T1 é igual a 3, ou seja, nós temos ímpar, vai ser o triplo do 3, que é 9 mais 1. Portanto, T2, que é o próximo termo, vai ser 10. Como 10 é um número par, então o próximo termo T3 vai ser metade de 10, portanto 5. 5 é ímpar, então o próximo termo T4 vai ser o triplo do 5, que é 15 mais 1, portanto T4 é igual a 16. Dessa forma, a partir de T1 pertencente aos números naturais, para cada n pertencente aos números naturais, n maior ou igual a 2, ou seja, a partir do segundo termo, a sequência Tn é definida como Tn-1 sobre 2 se Tn-1 for par, e o triplo de Tn-1 mais 1 se Tn-1 for ímpar. Aí no item A ele pergunta, para T1 igual a 22, determine T4. Então galerinha, em primeiro lugar, por favor, deixem o seu like e inscreva-se no canal. Vamos para mais uma questão do Aulas a Mais. Antes, tentem por si resolver essa questão, mas para você que já tentou e quiser acompanhar a resolução com a gente, é só continuar no vídeo e vocês sabem depois da vinheta, resolução. Galerinha, nessa questão, o enunciado estabeleceu algumas regras para a gente poder brincar com essa sequência. Qual sequência, galera? A sequência ela começa com T1. O T1 é escolhido, ou seja, ele vai falar no enunciado ou você vai escolher. Porém, qualquer que seja o termo da sequência, o problema falou que esse Tn tem que começar com um número natural. O T1 que a gente for escolher, ele pertence aos números naturais. Então, por exemplo, no item A, o problema falou que o T1 escolhido vai ser igual a 22. Então, você vai colocar o T1 como sendo 22. Perfeito, 22 ele pertence aos números naturais, então nós podemos continuar. Continuar como, galera? Quem que vai ser o próximo termo da sequência? Vai ser o T2. O T2, a gente está dizendo, é quando o n for igual a 2. Assim como no T1, a gente está dizendo que o n é igual a 1. O n que determina o índice do t da nossa sequência, ele precisa ser um número natural. Esse n pertence aos números naturais e a partir do n maior ou igual a 2, a gente tem que usar a regrinha que o programa explicitou, como sendo Tn-1 sobre 2 se Tn-1 for par e 3Tn-1 mais 1 se Tn-1 for ímpar. Ora, galera, o que significa esse Tn-1? Ele aparece aqui, ele aparece aqui, ele aparece aqui e aqui. O Tn-1, vou até colocar aqui em cima, galera. Tn-1 significa termo anterior. Como assim, galera? Olha só, se o n for igual a 2, então Tn-1 vai ser o T1. Então, o que essa regrinha está querendo dizer? Se o Tn-1 é o termo anterior, então Tn, digamos, vai ser o próximo termo, vai ser a metade do anterior se o anterior for par, ou vai ser o triplo do anterior mais 1 se o anterior for ímpar. Agora veja, galera, então T2 vai ser exatamente igual a... Se você pegar o 22, que é o termo escolhido pelo enunciado, todo mundo concorda que 22 é um número par. Em outras palavras, T2 vai ser metade do termo anterior, porque toda vez que o termo anterior for par, o próximo termo vai ser metade disso, ou seja, 22 sobre 2. E 22 sobre 2 costuma dar 11. Logo, T2 vai ser 11. Ótimo, desse modo nós podemos determinar o nosso T3, que seria o terceiro termo da sequência. O terceiro termo da sequência vai ser exatamente igual a... Veja que o n aqui é igual a 3. O triplo do anterior mais 1 se o anterior for ímpar. O anterior é ímpar? Sim. Então vai ser o que, galera? 3 vezes o anterior, portanto, 3 vezes 11, mais 1. 3 vezes 11 costuma dar 33. 33 mais 1 costuma dar 34. Ora. Finalmente nós vamos chegar no nosso T4, que é a pergunta do item A. O T4, então a gente está falando aqui do n igual a 4, vai ser igual a, galera, o termo anterior é 34, ou seja, nós sabemos que é um número par. Logo, o próximo termo, como o termo anterior é par, vai ser metade de 34, que é 34 sobre 2. 34 sobre 2 costuma dar 17. Assim está respondido o item A, o T4 é 17, porque o T3 vale 34, o T2 vale 11 e o T1 é 22. Veja que todas as condições estabelecidas pelo enunciado foram respeitadas para a gente chegar nessa sequência. Então vamos para o item B da questão. O item B ele pergunta, determine todos os possíveis T1 para os quais T4 é igual a 10. Veja que, galera, o próximo termo ele sempre depende do termo anterior. Então para determinar o próximo termo é tranquilo. Se o anterior for par, basta dividir por 2. Se o anterior for
for ímpar, basta pegar o anterior, multiplicar por 3 e somar 1. Isso a gente verificou no item A da questão. Só que, galerinha, o problema nos deu quanto vale o T4. Ele disse que é igual a 10. Portanto, galera, como é que a gente faz para chegar no termo anterior? Ora. O termo anterior, que nós estamos chamando no exercício inteiro de Tn-1, vai ser igual ao dobro, porque eu estou multiplicando por 2 os dois lados dessa balança aqui, galera, o dobro do próximo termo. Veja bem, se o próximo termo é 10, como o nosso, entre aspas, próximo termo é T4, quem que poderia ter sido o termo anterior? O termo anterior, que nós vamos chamar de T3, poderia ter sido exatamente o dobro de 10, que é 20. E dado o próximo termo, o termo anterior ser o dobro do próximo termo é sempre plausível, galera, porque o dobro do próximo sempre vai ser um número par. Porém, esse T4 pode ser oriundo de um T3 ímpar. E como é que supostamente nós determinamos esse T3 ímpar? Ora, galera, é só seguir essa regra. É só fazer o mesmo procedimento que a gente fez para descobrir quando o termo anterior for par. Ou seja, para determinar o termo anterior ímpar, basta nós subtrairmos os dois lados da balança, portanto fica o próximo menos 1. Em seguida, vou dividir por 3 os dois lados da balança, portanto fica o próximo termo menos 1 sobre 3. Se assim nós obtivermos um número ímpar, então é bem plausível que o próximo termo tenha oriundo daqui. Veja que se T4 é igual a 10, então o termo anterior vai ser exatamente 10 menos 1, que é 9, dividido por 3. 9 dividido por 3 é 3. Podemos verificar que esse carinha aqui é par e podemos verificar que esse carinha aqui é ímpar. Assim, daqui para cá nós podemos usar tanto a regra número 1, vamos chamar aqui de regra número 1, e daqui para cá nós podemos também usar a regra número 2. Não há problema nenhum. Então, seguindo essa linha de raciocínio, vamos continuar voltando para trás. Se o T3 é 20, então quem seria T2? Poderia ser o dobro de 20, isso é bem plausível, nós já comentamos. O dobro de 20 costuma dar 40. Sem problema, se é um número par, o próximo termo é metade, portanto é 20. Dá para executar o procedimento da regra número 1, porque o termo anterior aqui, o T2, é um número par. Porém, o 20 não pode ser oriundo de um termo anterior ímpar, porque veja, 20 menos 1 é 19, e 19 não é divisível por 3. Mas para T3 igual a 3, vamos ver se nós temos as duas regras. Podemos ter o T2 igual a o dobro do próximo termo, isso é sempre plausível, portanto o dobro de 3 vai ser igual a 6, seria um termo par, assim teria sido aplicado a regra número 1, e veja que T3 não é oriundo de um termo anterior ímpar, justamente porque se nós pegarmos o 3 menos 1 fica 2, 2 não é divisível por 3. Finalmente, vamos chegar no T1 tanto para essa hipótese como para essa hipótese. Veja que em ambos os casos nós podemos colocar logo de cara o dobro de cada um deles, porque isso já foi exaustivamente discutido nesse item, que sempre existe um termo anterior que é o dobro do próximo termo. Se aqui é 40, aqui poderia ser 80, se aqui é 6, aqui poderia ser 12. Ambos os termos são pares, ou seja, admitem a aplicação da regra número 1. Galerinha, porém, para o T2 igual a 40, é possível admitir um T1 diferente, já que se a gente for pegar o próximo termo, que é 40, subtrair 1, é 39. 39 dividido por 3 é 13. Portanto, é possível admitir que 40 pode ter oriundo do T1 igual a 13, visto que 13 é ímpar. Assim, existe a plausibilidade da aplicação da regra número 2 do nosso TN. Assim, os termos da nossa sequência poderiam ser 80, 40, 20 e 10. E desse jeito, o nosso T1 seria igual a 80. Ou a nossa sequência poderia ser 13, ímpar, o triplo 39 mais 1, 40. Par, ou seja, metade 20. Par, ou seja, metade 10. Portanto, o nosso T1 poderia ser igual a 13. É plausível que seja. E finalmente, a nossa sequência poderia começar com 12. É par, portanto, é metade 6. É par, portanto, a metade é 3. É ímpar, portanto, o triplo é 9 mais 1, 10. Todos terminam com T4 igual a 10. Qualquer que seja o T1 começando com 80, 13 ou 12. Tudo bem, galera? Então essa é a resposta aí do item B da nossa questão. Tem que tomar cuidado para não ficar confuso na pergunta, mas se você tiver tranquilidade de trás para frente, você chega na resposta da questão. Vamos para o item C, então. Então, no item C ele pergunta para T1 igual a 26, determine T 2022. Nossa, como é que eu vou chegar até 2022, galerinha? Olha só. Sem desesperos, vamos determinar os primeiros termos da sequência, galera.
Vamos lá, vamos com fé. Ele disse que o T1 vale 26, né? O enunciado precisa te dar qual é o primeiro termo. Isso é uma das regras do enunciado. Então nós podemos determinar logo de cara quanto vale T2. Veja bem, T2 é o próximo termo, vai ser metade do termo anterior. Se o termo anterior for par com 26 é par, então nós sabemos que T2 é 13. T2 vale 13, logo é um número ímpar. Se é um número ímpar, então o próximo termo T3 deve ser o triplo de 13, que é 39, mais um que costuma dar 40. Então a ideia da questão, galera, é ir fazendo essas sequências até enxergar um padrão. Eu não estou enxergando padrão nenhum por enquanto, mas vamos continuar, galera. Vamos ver quanto que vale o nosso T4. T4 vai ser exatamente igual a metade do anterior se o anterior for par. Como 40 é par, então T4 vai ser 20. 20 é um número par, ou seja, o próximo termo T5 vai ser metade de 20. 10. Agora vamos pro T6, galera. T6 vai ser metade do anterior se o anterior for par. Metade de 10 é 5. Veja que aqui nós podemos notar que sempre nós temos par, até chegar no T6, que vale 5. Portanto, o T7, que é o próximo termo, devemos pegar o 5, multiplicar por 3, que dá 15, mais 1, portanto 16. 16 é um número par, portanto o próximo termo T8 vai ser a metade de 16. Metade de 16 costuma dar 8. 8 é um número par, portanto o próximo termo T9 vai ser a metade de 8, portanto vai ser igual a 4. T10. T10 vai ser exatamente a metade de 4, porque 4 é um número par, e quando é par é metade. O próximo termo. Vamos ver quanto vale T11. T11 é metade de 2. Metade de 2 costuma dar 1. Como 1 é um número ímpar, o próximo termo T12, portanto vai ser o termo anterior. 1 vezes 3 vai dar 3, mais 1 é 4. O próximo termo T13, galera, vai ser exatamente a metade de 4, porque o termo anterior, o T12, é 4. Metade de 4, 4 é par, vai ser igual a 2. E olha só o que está acontecendo, galera. O que aconteceu a partir desse 12º termo, pessoal? O 12º termo é exatamente igual ao 9º termo. Então, a partir daqui, o que aconteceu com 4 gerou o 2. Se o 2 gerou o 1, e o 1 gerou o 4, e o 4 gerou o 2, então, evidentemente, o T14 vai ser exatamente a metade de 2. 2 é par, metade de 2 é 1. E veja que você vai ter o T10 igual ao T13 e o T11 igual ao T14. O próximo termo aqui é 14, que é igual a 1. O T15, por sua vez, obviamente, vai ser o triplo de 1, porque o 1 é ímpar. 3 mais 1 costuma dar 4, que é exatamente igual ao T12. Assim, galera, a partir daqui vai se repetir esse padrão e o 2022 vai ser um desses caras aqui. Tá, mas como é que eu vou descobrir quem é o 2022? Veja que nós conseguimos separar em pacotinhos de 3. Ainda que daqui pra cá não tenha um padrão, daqui pra cá sempre são os pacotinhos de 3. Então já separei em pacotinhos de 3 esses anteriores também, e veja que o último termo do pacotinho de 3, ele é um número múltiplo de 3. O 15, o 12, o 9, o 6 e o 3. Então no pacotinho de 2022 vai ter o T, que é divisível por 3, e é justamente o nosso 2022. Como assim? Como é que eu sei que o número 2022 é divisível por 3? Se você não sabe a regrinha, não tem problema, você pode fazer a divisão. Você vai pegar esse 20, vai ficar 6 aqui, 6 vezes 3 para 20, o resto é 2, desce o 2. Aí vai ficar 7, 7 vezes 3, 21, o resto 1. Desce o 2, 4 vezes 3 vai ser 12, então o resto é 0. Logo, o 2022, ele é um dos múltiplos de 3 dessa sequência. Portanto, o T 2022 tem que ser obrigatoriamente igual a 4, porque a partir daqui vai se repetir esse padrão de 2, 1, 4, 2, 1, 4, e no pacotinho 674 vai ter também o T 2020 e o T 2021 também. E vamos colocar direitinho esses termos, porque esses anos 2020 e 2021 foi importante para todo mundo. Então 2020 vai ser exatamente igual ao T13, portanto 2, e o T 2021 vai ser exatamente igual ao T14, portanto 1. Note que esse seria o pacotinho 1, esse seria o pacotinho 2, esse seria o pacotinho 3 e por aí vai. Aqui seria o 4, aqui seria o 5. E se ele perguntar um T, sei lá, 1478? Basta pegar esse número e fazer a divisão com 3 para descobrir quantos pacotinhos anteriores a ele. No caso, ele estaria no pacotinho 493 na segunda posição. Assim, por exemplo, o T 1478 seria exatamente igual a 1. Basta fazer a divisão e o resto será a posição. T igual a 2022 é a resposta do item C aí da questão para quando o T1 for igual a 26. Então é isso, pessoal. Vamos nos despedindo de mais uma questão. É uma questão que eu achei bem interessante. O assunto central, evidentemente, são as sequências. Ele te dá um termo geral, você precisa saber trabalhar em cima disso. É bom você ter um certo traquejo em cima das técnicas envolvidas quando a gente conversa sobre sequências. Por exemplo, o primeiro termo ele precisa ser determinado. É algo que você precisa saber. Além disso, existem outras técnicas secundárias para resolver aí os itens B e C. Então, no item B você tem a técnica aí que você usa quando você estuda a função inversa. E no item C existe um assunto de aritmética.
no qual você começa a enxergar o padrão se repetindo. Basta dividir então pela multiplicidade, digamos assim, para você achar a posição, mesmo que o termo seja muito distante. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você puder considerar tornar-se membro do canal, seria uma das maneiras de você contribuir diretamente com o projeto Canal Aulas a Mais. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!